Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que alegria estarmos de volta com o programa Pai das Misericórdias e poder fazer essa conexão, essa unidade entre santuário e a sua casa santuário. Como é bom estarmos na casa do Pai e como é bom estarmos unidos ao Pai pela fé e fazermos essa vivência de um ser cristão original, verdadeiro e consistente. Nós estamos refletindo sobre a catequese do Papa Francisco, sobre os vícios e as virtudes, e hoje ainda continuamos a falar sobre a fé. Então o Papa toma o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 39, que diz o seguinte, abre aspas, à tarde daquele dia, disse-lhes, passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca. Assim como ele estava, outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Silêncio, cala-te! E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes, Como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Fecha aspas. Refletimos sobre a virtude da fé, que, antes de tudo, é dom de Deus. Ela conserva a nossa relação com Ele e possibilita ver o invisível. Foi a fé que fez Abraão, Moisés e a Virgem Maria sentirem-se seguros nas mãos do Senhor e completamente abandonados à sua vontade. Pela fé venceram o medo, que por vezes tenta submergir-nos, como sucedeu no Evangelho aos discípulos quando se debateram com uma tempestade em alto mar. Enquanto eram tomados pelo pânico, Jesus dormia na barca. Apavorados, acordaram-no e sentiram o Senhor perguntar-lhes, Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Na verdade, sem a fé, podemos nos afogar-nos no mar do medo. Porém, com ela, revestidos da força que vem de Deus, saímos sempre vitoriosos. Irmãos, esta passagem do Evangelho, que retomamos ela de novo para falarmos da fé, ela nos ajuda a nós mesmos nos avaliarmos diante de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Como aconteceu com aqueles discípulos, também conosco. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Ainda não confia em Deus? Ainda se deixa ser dominado pelo medo, pela insegurança, pelo que pode acontecer? E eu diria hoje, amados irmãos, irmãs, que quais são os medos que nos roubam a fé? Quais são as situações que nos tiram de uma verdadeira vida em Deus? Porque quem tem fé não teme as ameaças, não teme as possibilidades, não teme os desastres, não teme de nada, porque ele sabe que ele está seguro nas mãos de Deus e que Deus está cuidando de todas as coisas. Isso nos dá uma qualidade de vida muito boa, porque o que o mundo tem feito conosco ultimamente é nos botar medo, Medo. O planeta está se aquecendo e vai ter um grande desastre e vai gelar tudo ou vai queimar tudo e vai acontecer isso, aquilo, aquele outro, E sabe, é um monte de medo. O que vai acontecer? A insegurança,
do que eu tenho, do que possa vir, os meus filhos, minha família, o que vai ser deles, né? A gente começa a desconfiar, a ter medo, e isso vai alavancando uma série de outras coisas que vão nos tornando escravos e nos aprisionando, e nessa prisão nós somos dominados pelo medo. E o medo, vou dizer assim, é algo que nos paralisa e nos destrói, nos leva ao caos. A fé faz com que a gente rompa com esse medo e não deixe ser dominado por ele, mas é Deus quem cuida de todas as coisas. É Deus que é o Senhor de todos os medos que nós temos. Ao contrário, Ele vai nos dar a força, vai nos dar a graça de que nós precisamos para vencê-lo. Sim, é a fé que nos ajuda a vencer o medo. Então, quando você sentir medo de alguma coisa, né, Senhor, aumenta a minha fé. Ou então faça a sua profissão de fé. Senhor, eu creio em Ti, confio em Ti, porque o Senhor tudo nos deu, o Senhor tudo nos fez, o Senhor tudo coordena, o Senhor tudo conduz. Eu estou nas Tuas mãos, me entrego em Tuas mãos. Então não vai ser essa situação, essa pessoa, ou essa ideia, ou esse pensamento que vai tirar de mim a confiança que eu tenho no Senhor. E assim como a fé faz a gente mover montanhas, né, ou mover as coisas, a nossa fé em Deus vai fazer com que tudo isso que nos provoca medo seja lançado para longe de nós, porque é inútil, não produz vida, não produz humanidade e não produz santidade. Não tenhamos medo, ao contrário, tenhamos fé e confiemos em Deus, para que Ele possa, com toda a liberdade, agir conosco e, através de nós, ser um sinal no mundo do seu amor e da sua misericórdia. A fé, a virtude da fé, ela conserva a nossa relação com Ele, Deus, e possibilita ver o invisível. Olha, uma das qualidades que a fé produz em nós, né? Ver o invisível, quer dizer, ver além das coisas, que nós paramos nas coisas, né? Nas imagens, mas a fé nos possibilita ir além, a ver o invisível. Por isso que uma pessoa que confia em Deus, que tem fé em Deus, ela se lança sem ver, né, o que vai acontecer. Por quê? Uma vez que eu me lanço em Deus, com Deus, numa situação, Ele não vai me desamparar, porque eu confio nele, e Ele, vendo a minha confiança nele, e Ele vai me conduzir e fazer com que as coisas aconteçam conforme o bem que Ele quer para nós e a glória que Ele é devida. Por isso, a fé nos possibilita ver o invisível. Abraão viu, Maria viu, Moisés viu, e nós também podemos ver. Por acreditarmos em Deus, aquilo que ainda não enxergamos, mas temos a certeza que Deus vai conduzir para aquela situação, aquela verdade, ou aquele ensinamento, ou aquela palavra dele se cumprir e acontecer. A vida nova vai surgir pela nossa fé, pela nossa confiança em Deus. Que o Espírito Santo venha hoje infundir em nós esse dom, fazer com que ele cresça, fazer com que ele se transborde em nós. Por isso, não tenha medo de se lançar na fé e peça a Deus esta fé e deixe-se ser formado por ela. Deixemos-nos ser conduzidos pela fé e não pelo medo e não pela insegurança. Por isso, vamos pedir a Jesus, ao Pai das misericórdias, para que nos dê essa graça e esse dom, e nós assim o possamos crescer cada vez mais. Rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina
na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. E desça sobre você, sobre a sua casa e sua família, a bênção do Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.